fiz esse para que vocês pudessem aprender mais sobre a questão dos resumos e tudo que a gente veio trabalhando nos conteúdos de português, porque o meu português instrumental, é voltado realmente para a questão acadêmica e a questão profissional de vocês, certo? Deixa eu falar mais, certo? A prova amanhã, a partir de 8 horas da manhã, a prova ela já está pronta, eu só vou colocá-la na plataforma hoje e já vou deixar ela programada. Quando der 8 horas da manhã, a plataforma mesmo, ela já libera para vocês essa atividade, certo? Que é a nossa segunda avaliação. Professora, Vocês vão fazer essa... Oi. no caso vai ficar até domingo também? Ou... Vou deixar disponível até domingo. Tá ok. Tá certo? Então, vou deixar a partir de amanhã, como vocês tinham solicitado, por isso que eu já adiantei todas as aulas até ontem, certo? E aí, hoje fica para a gente poder tirar as dúvidas, e a partir de amanhã ela já fica aberta. Outra coisa, não precisam ficar tensos. A prova que a gente fez, né? Eu trabalhei algumas questões de interpretação textual, né? Coloquei mais textos, isso requer mais... como é que eu posso falar? Isso requer mais atenção, né? Porém, na prova de amanhã tem que ter atenção, tem, mas eu vou trabalhar muito mais a questão de regrinha. Exemplo, como é a utilização de menos. Menos, por exemplo, ele é um adjunto adverbial. Ele varia, por exemplo, por menos? Não varia. Onde, aonde, a questão do mal, né? Mal com U, mal com L, dos porquês. Então, tudo isso, tá, gente, vai variar, vai interferir na questão de vocês. Então, eu preciso que vocês estudem desde a aula 1, né, até a aula 8, para responder bem a prova. Quem já está fazendo os resuminhos mediante as provas, tirando as dúvidas, tudo isso é bem tranquilo, né? Como eu pontuei no grupo, nos dois grupos, tanto do primeiro quanto do segundo, que assim, não daria para eu chegar hoje, numa aula de 40 minutos, por exemplo, 1 hora no máximo, eu pontuar tudo de uma aula até a 8ª aula. Então, o que é que eu pedi? Perguntem dúvidas ou digam, Joana, eu tenho dúvida na utilização do onde e aonde, como é que funciona? Joana, eu tenho dúvida na utilização da concordância nominal. Professora? Sim, pode falar, Maria Vitória. Eu tenho uma dúvida. No caso, amanhã a gente entrega a segunda atividade, no caso, que é para entregar amanhã, que é até amanhã, e amanhã mesmo a senhora já libera a prova até domingo. Isso, perfeito. Ok. Tá? Porque como a atividade eu já lancei da produção, acho que foi terça, não foi? Uhum. Ou foi na segunda? Não, foi na segunda mesmo à noite, depois da nossa aula eu já lancei a produção. Então eu dei tempo hábil até sexta-feira de todo mundo fazer o resuminho e a partir daí a gente já tem a prova amanhã. Certo, como eu falei, como eu tinha dito à senhora anteriormente, com relação a esse meu atraso, mas eu já estou botando já em dia, só estava me situando mesmo. Perfeito, aí você vai Ok. até domingo, você pode responder a avaliação. A Você não prova. precisa responder. A segunda avaliação, aquele resuminho que é uma atividade à Certo. parte, valendo Certo. nota. Certo. Certo? Mas mesmo assim eu posso fazer e mandar para a senhora, né? Mesmo se já passou. Ou não é Pode. necessário? Não, ela ainda não passou, não. É válida até amanhã. Ah, eu pensei que tinha sido a primeira. Não, a primeira avaliação, ela já passou. Aí Uhum. essa daqui, que é o resuminho, valendo de 0 a 2 pontos, e a avaliação. Certo? Ok. A segunda. A gente Ok. conversa depois, quando eu terminar aqui, tu me Ok. chama no WhatsApp e a gente resolve a questão da primeira avaliação para eu resolver com a Ana Luísa. Tá bom? Certo. Certo. E aí, gente, vamos começar a nossa revisão. Dúvidas específicas? Professora, eu queria que a senhora pudesse falar, se desse um pouquinho mais da parte de concordância nominal. Eu vi a concordância verbal, aí pra mim, né, tô falando por mim, é mais fácil. Aí se você puder dar uma pincelada na nominal, assim, só nos principais. Pronto, vamos lá. Em relação à questão de concordância verbal, muitas vezes é mais prático de vocês entenderem, compreenderem, justamente porque usualmente você faz a concordância do verbo com o sujeito.
A questão da concordância nominal, ela precisa concordar com um todo, certo? Que são as palavras. Ela não se preocupa muito com a questão verbal, tá? Tem a ver, concordância verbal tem. Inclusive, existem estudos de concordância verbo-nominal, ou seja, é uma junção do todo para que a frase ela precisa estar concordando, certo? Pedro, como eu tinha combinado contigo, disponibiliza o de concordância nominal, porque aí fica mais fácil para todo mundo Tá, visualizar. E aí eu vou explicando. Quem tiver dúvida, por exemplo, Joana, eu não entendi a questão vou abrir aqui. na concordância verbal, de maior que, menor, a maioria dos, e aí a gente vai trabalhando e eu vou solucionando essas dúvidas, né? Eu acho que, tipo, quando um começar a perguntar ou começar a explicar, tudo vocês vão levantando as dúvidas de vocês em relação à linguagem, né? Né? Até porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, né? Pois é. Eu vou Vamos abrir lá. aqui, viu, Deixa professora? Pedro só abrir aqui, tá certo? Eu pedi Rapidinho. para ele disponibilizar aqui para a gente, ele vai abrir aqui a de concordância nominal, e ela é bem pequena, ela é tranquila, ela é menor do que a verbal, aí eu consigo trabalhando com vocês. E aí, quem quiser, tá, perguntar, como a gente está fazendo agora, liga o microfone e diz, professora, tem uma dúvida nisso. Aí a gente vai ajustando, ok? Tá abrindo aqui, viu, professor? Rapidinho. Tá certo. Só um minutinho. Professora, enquanto o Pedro encontra, eu vou perguntar Sim, que eu acho que isso aqui é mais simples. pergunte. Aonde e donde é a mesma coisa? Vamos lá. Donde e aonde? Donde você está? Donde é de onde? Né? De onde você veio? Donde você veio? Ele tem a mesma ideia, mas não é a mesma coisa. Porque quando eu falo, ele tem a ideia de movimentação da mesma forma que o aonde. Quando eu pergunto a você, aonde você vai? Percebam que eu estou em um lugar, você está em um lugar e eu estou perguntando aonde você está indo. Se eu disser, Crislaine, eu te pego na frente da Fazup, mas onde tu estás agora? Eu estou querendo saber em que local específico você está, porque dependendo, né, eu posso passar e te dar uma carona, ok? E aí o donde é de onde, é a preposição de mais o onde. De onde você veio? De onde você veio? É diferente na utilização do aonde você veio. Ok? Ok, obrigada. Dá pra ver Nada. aí, professora, ou não? Não, não abriu não. Pera aí, viu? Que eu tô gravando. Pedro, quando tu não estiver usando o teu microfone, desliga, pelo amor de Deus. Pera aí, que o computador ele tá pesando aqui. Porque eu tô gravando a aula, abrindo o slide e falando com vocês. Rapidinho. Bom, eu só não ajudo porque eu tô sem computador no momento. Eu só no celular mesmo, então tô esperando o Pedro. Rapidinho, sim. Eu dei uma travadinha aqui, legal. Porra. Ah, vai dar certo. Peraí. A senhora não consegue compartilhar não, professora? Que eu dei uma travada aqui no meu. Vou tentar isso agora, Tente porque como para ver se ele vai. Deixa eu abrir ele aqui. porque aqui ele deu uma forçada aqui. Ô, professora, Sim, uma dúvida. A pergunte. segunda avaliação vai ser do primeiro até o oitavo slide, é? Correto, Da prova? correto. Ah, tá certo. Tá abrindo aqui meu... Chora não, Duda. Professor, enquanto o Pedro fica aí na luta para abrir esse Professora, slide, dê uma revisada Professora. nos porquês. Ainda Reviso. me confundo Deixa, muito. deixa eu só tentar ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês, tá certo? Aqui Peraí, de viu, professor? concordância. O meu Google Meet travou aqui. Vou ter que sair para entrar. Agora, hoje eu consegui. Porra. Que merda. Travou aqui, velho.
fofinha. Não, a gente vai concordar entre nomes, tá? A gente não vai trabalhar com o verbo em si, mas a gente vai trabalhar em concordar um substantivo com um artigo. Exemplo bem básico, as meninas, tá? A gente não diz as minas, até diz, numa linguagem coloquial, mas eu estou falando na formalidade da gramática, tá? Então, se eu tiver a e eu tiver meninas, a meninas está errado, porque esse meu a, que é um artigo, ele deve o quê? Concordar com o meninas. Então, ele precisa estar no plural, certo? Então, aqui eu coloquei no exemplo, no primeiro slide, ele diz aqui, essas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Vamos lá. Obras é um substantivo feminino plural. Então, os demais precisam estar no feminino e no plural. Portanto, estas é um pronome demonstrativo. E 3, tá? O numeral também está concordando no plural, certo? E no feminino, estas com obras, porque eu poderia ter colocado estes. Se fosse estes livros, estes 3 livros, eu não poderia colocar estas 3 livros. Entende? Então, isso é o que funciona na concordância. A questão da concordância nominal e da verbal é o seguinte. Espera aí, eu quero... Deixa eu só conseguir passar aqui o slide. Tá passando para vocês ou não? Tá não. Não, tá passando não. Ainda não. Agora. E agora? Foi? Agora foi. Pronto. Aí, o que é que a gente vê nas regras? Existe o seguinte das regras. Adjetivos e um substantivo, certo? O adjetivo, ele está sempre junto com o substantivo para qualificar. Só que a ideia aí é quando eu tenho mais de um adjetivo e um único substantivo. Quando ele diz aqui, adorava comida salgada e gordurosa, eu tenho 2 adjetivos aí, que é salgada e gordurosa. Perceberam? Uhum. E todas as 2 coisas estão atreladas ao quê? A comida. Como comida está no singular e eu tenho 2 adjetivos para um único substantivo, a regra é que esses adjetivos, eles têm que ficar obrigatoriamente, tá certo? No singular, tá? E tem que concordar dessa forma. E aí, Joana, se tivessem, adoravam comidas salgadas e gordurosas, perfeito, porque tudo estaria no plural. Mas como não está, ele precisa combinar os 2 adjetivos com o substantivo. No caso abaixo, é quando se tem mais de um substantivo e um único adjetivo. Aí tem outras 2 formas de se fazer. Como? Se o adjetivo vier antes, como a gente percebe em linda, né? Linda é um substantivo. A sua filha é linda. Eu estou... substantivo não, desculpa, é um adjetivo, porque ele está qualificando filha, certo? Então, quando eu tenho aqui filha e bebê, eu tenho 2 substantivos. E eu tenho um único substantivo para qualificar as 2. Se esse adjetivo vier antes, ele fica no singular. Porém, se o adjetivo ele vier depois, aí a gente vai ter várias formas de utilizar, ok? Que podem ser a pronúncia, por exemplo, pronúncia e vocabulário perfeito. Perfeito é o adjetivo que qualifica pronúncia e vocabulário, beleza? Só que pronúncia está no feminino, é feminino, e vocabulário é masculino. Então, o que acontece? Perfeito vai rimar, né? Vai ornar e concordar com quem? Com quem está mais próximo a ele. Quem é que está mais próximo dele? Vocabulário. Lembra, eu tenho mais de um substantivo e um único adjetivo. Ele vai concordar com o mais próximo, certo? Se eu trocar a ordem, por exemplo, vocabulário e pronúncia perfeita, quem é que está mais próximo do adjetivo? A pronúncia. Pronúncia é o quê? Feminino, por isso ficou perfeita. Ok? E, Joana, eu quero concordar com os 2, porque para mim fica mais fácil, senão eu vou acabar me enrolando. Pode ser? Pode. É só você colocar no plural. E o que é que acontece?
O plural ele precisa ir no masculino, tá? No gênero masculino. Porque, de acordo com a gramática da língua portuguesa, quando a gente coloca no plural e se tiver feminino, os dois gêneros, feminino e masculino, a gente pluraliza ele no gênero masculino, certo? Se eu disser aqui pra gente, boa noite a todos, esse todos quer dizer que nessa aula só tenha homens? Não. Nessa aula eu tenho homens e mulheres, certo? Compreenderam, gente? Ô, professora, Sim. no caso, na prova, por exemplo, a senhora pode colocar... Como tem mais de uma alternativa, nesse caso, a senhora pode pedir para a gente escolher as corretas, no caso, né? Que seria... Isso. Pode ser isso. Beleza. Tá ok. Peraí. Por exemplo, se eu colocasse pronúncia e vocabulário perfeita, tá certo ou tá errado? Errado. 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 Por quê? Porque o adjetivo ele tem que concordar com quem está mais próximo. Quem está próximo é uma palavra masculina. Então, o perfeito ele tem que estar no masculino e não no feminino. A não ser nessa opção que eu coloquei para vocês, vocabulário e pronúncia. E pronúncia é o que está mais perto do adjetivo. Entendi, professor. Ok? Ok. Beleza. Numerais ordinais. O que acontece? Se o substantivo ele tiver depois, tá? Ele pode tanto ir no singular quanto no plural. Agora, se o substantivo vier antes, vai para o plural, né? Como a gente vê no exemplo. A segunda e a terceira casa. Porque casa, ela está concordando com quem? Com terceira, que é o numeral mais próximo dela, ok? Porque eu não estou dizendo 3 casas. Eu estou dizendo que é a primeira e a terceira. É a ordem que elas estão. Percebam isso. Tá? Não são 3 casas, são 2 e 3. Senão teria que concordar com a quantidade. Tá? No caso aí, o numeral veio na frente, ele tanto fica no singular ou no plural. Numeral veio depois do substantivo, ele vai ficar, tá certo? No plural. Porque as casas, segundo e terceiro, ou seja, são as 2. A opção de ficar no singular e no plural é que que é casa, está concordando com terceira, que é o substantivo que é o numeral mais próximo, certo? E no segundo caso, a segunda e a terceira casas, ele está concordando com terceira e com segunda, certo? A mesma ideia de vocabulário e pronúncia perfeitos, porque ele concorda com os dois, ok? Posso passar para o próximo? Ok, pode. Tranquilo, professor. Aí vamos lá, questão de expressão. Anexo. Anexo é uma coisa que vocês usam muito no e-mail e é importante que vocês saibam disso. Se vier apenas escrito, eu vou colocar, Crisline segue anexa a atividade de português número 3, certo? Segue anexa a atividade. Percebam que atividade é uma palavra feminina, certo? Sim. E o anexo, né, concordou com a palavra que é feminina. Agora, se eu disser, Crisline segue em anexo a atividade de português. Percebam que... Peraí, professora, rapidinho, para eu não Diga. perder o raciocínio. No Diga caso, aí. essa primeira frase que a senhora falou é que Está está correto? correta. Isso. Então eu errava sempre. Porque, assim, o que está certo... Porque Como eu é sempre certo? colocava segue em anexo. Não, segue Tá em errado. anexo, tá certo. Não tá errado, não. O que tá errado é o seguinte. Se você concordar... Veja, a expressão é anexo, ok? Eu tenho a expressão anexo. Anexo, ele vai concordar com o substantivo. Segue em anexo o recibo, segue em anexo a prova, segue em anexo o caderno de atividade, segue em anexa as propostas que te enviei anteriormente, certo? Segue anexa as propostas, seguem anexas as propostas enviadas, segue anexa a proposta. Se eu disser em anexo, ele não vai variar. Pode ser palavra feminina, mas vai continuar ele no masculino. Exemplo, segue em anexo a proposta que te enviei. Proposta não é feminino? Sim. Pronto. Então, eu coloquei, quando eu coloco esse em na frente do anexo,
aí ele não vai variar. Por isso que tem que ter cuidado, certo? Se você não colocar o em, ele vai concordar tanto em gênero quanto em número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural, certo? Até eu entendi agora. Eu sempre botava, quando eu escrevia e-mail, tipo, em anexo, porque eu achava meio que difícil de, sei lá, de introduzir ou de outra forma, entendeu? Eu achava que em anexo era uma coisa bem mais... Vou escrever aqui no chat. Segue anexa a atividade de português. Certo? Forma correta. Segue em anexo a atividade de português. Percebam a diferença aí no chat, certo? Que eu mandei para vocês, das duas frases. Uma frase, ela tá segue anexa, não tem o em, tá vendo? Na frente. Quando não tem o em, ele vai concordar. Se eu disser aqui, ó, seguem anexas às atividades de português. Percebam, fui ao plural e ele foi para o feminino. Por quê? Porque eu não coloquei o em. Seguem, o verbo foi ao plural, seguem, anexas às atividades de português. Perceberam agora a... Professora, Oi. pode falar, Pedro. Rapidinho. Por exemplo, essa frase que a senhora colocou, se fosse, por exemplo, segue anexos, o PDF, a atividade de português e o PDF. Aí, no caso, o anexo iria concordar com o quê? Os dois. Seguem anexos Anexos, né? e seguem anexos, certo? A atividade e o PDF, sei lá, de matemática, de português, pronto. Entendi, professor. Ô, professora, e se eu Então, no enviar caso... um exemplo? Segue em anexo o meu currículo. Tá errado? Não. A pergunta que eu ia Segue. fazer, professora, era que, tipo, no caso, de todas as formas estão corretas. Nenhuma das formas está errada. O que vai variar é o que está se referindo, no caso, o que vai concordar, né? Nenhuma delas está errada. Entendi. Aqui. Anexo está certo e em anexo também está Entendi. correto. A questão é que em anexo ele não varia para o feminino. Certo. Não fica... segue em anexa a atividade de português. Está errado. É só Ok? em anexo. Só Em anexo. E segue Isso, anexa, agora... enfim, né? Aí sim, Entendi. se tirar o em, ela vai concordar. Se estiver com o em, ela não concorda. Entendi. Certo? Entendi. Perfeito. Vamos lá. Bastante é um negócio chato, certo? Ele é muito chatinho, porque deixa todo mundo em dúvida na hora de sua utilização. A minha dica é o seguinte, para usar o bastante, para saber quando ele é adjetivo e quando é que ele é advérbio. Percebam que os advérbios, eles não variam, tá? Advérbio de intensidade, de negação, não há uma variedade em relação à questão de gênero e número. Mas, em relação de plural, tá certo? Os adjetivos, tanto gênero, feminino e masculino, como o plural, eles também variam, tá? Só que no caso de bastante, ele só varia no número, ou seja, ele fica no singular e no plural, ok? A dica é, se você escreveu a frase, recebemos bastantes telefonemas. Meu Deus, esse bastante, ele varia ou não varia? Não estou entendendo se aqui ele é advérbio ou se ele é adjetivo. Pode rolar essa dúvida? Pode. E aí, o que é que você faz? Você vai procurar, tá certo? Olhar o muito.
Bastante, ele é intensidade, da mesma forma que muito. Se você colocar o muito na frase e esse muito for ao plural, significa que ele é um adjetivo. Então, ele também pode ir para o plural. Exemplo, recebemos muitos telefonemas. Percebam que quando eu troquei esse bastantes por muitos, muitos foi ao plural. Se eu colocasse recebemos muitos telefonemas, até para falar, a gente vê que há uma ausência, que tem uma falha na hora da construção da frase, certo? Quando você vai para o exemplo de baixo, ele diz, eles cantam bastante bem. Ele está intensificando como eles cantam bem, certo? Nesse caso, ele aí é um advérbio de intensidade. Quando você troca o bastante por muito, tá? Eles cantam muito bem. Não fica, eles cantam muitos bem. Perceberam a diferença? Então, quando eu trocar o bastante por muito, tá certo? E ele for ao plural, o que é que acontece? Ele pode também ir ao plural. Se ele não for ao plural, aí você já sabe que ele é um advérbio e ele não pluraliza. Beleza? Ou não? Ô, professora, Calma aí. pode falar, Vitória. Fala aí. No caso, quando ele não pluraliza, é quando a gente troca o bastante por muitos E o muito fica. não vai ao plural. O muito não vai ao plural, aí é quando ele Aí não é aquele pluraliza. Isso. Isso. Entendi. Pode falar, Pedro. Valeu, Vitória. Ô, professora, pessoal, eu sempre achei que bastante estava errado. Não. Só se ele Eu for também. advérbio. Eu pensei que bastante já era plural. Não tinha bastantes. Que achei que Quando bastante se era uma falava redundância, sei lá. bastante, pra mim já era plural. Essa palavra bastantes, eu nunca vi, de verdade. É porque você usa sempre o bastante, ou na maior parte das suas construções, vocês usam bastante como advérbio, que é um advérbio de intensidade, que é o muito. Por isso que ele não vai ao plural nunca. Ele só vai ao plural. A minha dificuldade, no caso, era como incluir na escrita o bastantes. Eu sabia que ele existia, só que eu não sabia como usar ele na escrita. Porque Ô, professora, Minha dúvida, tipo, maior de todas, acho que era essa. Era. Troca De por tipo, se muito. tá errado realmente ou não. Porque ainda tem o lance do vício linguístico, né? Que a gente, quando na orabilidade, a gente fala algumas coisas que se a gente for escrever, não cabe. Aí eu sempre achava que não cabia o bastantes, entendeu? Mas enfim. Exemplo, chegaram bastantes roupas na minha casa. Chegaram muitas roupas. Entendi. Aí a gente fala, a gente não tem o costume de usar o bastante, justamente por essa questão de achar que tá errado. E você fala, chegaram bastantes roupas aqui em casa. Meu Deus, falei errado. Bastantes não sai ao plural, é bastante. Né? Mas não, nesse caso Professora, vai. eu vou dar um cascudo na senhora. Em Porque a mim, senhora fica inventando esses nomes que a gente nunca viu, nunca conheceu, para confundir a cabeça da gente, mulher. Só pode ser isso. ampliação Porque de não é mais vocabulário, fácil de gata. gente. Vamos embora. Não falem bastantes, não. Só falem muitos. Não é mais fácil? Mas veja, você escrevendo um texto acadêmico, e você vai utilizar agora o bastante, vai lembrar de mim, que são muitas palavras, bastantes palavras. Até porque se você for escrever um artigo científico ou algo do tipo, você não pode tipo, ficar repetindo exatamente a palavra, para você ter variações dela, né? Isso, inclusive, assim, não só no artigo científico, até numa própria narrativa para contar uma história. É a mesma coisa daquele. E aí? É quando você não tem mais conectivo para botar no texto, aí você faz. E aí eu fui na escola. E aí o menino pegou não sei o quê. E aí, certo? E aí? Cadê os conectivos de vocês? Onde é que vocês encaixam? Né? Cadê as conexões? Cadê a coesão que eu trabalhei com vocês? Justamente isso, o que é para a gente ter uma sequência sem repetições. E essa variação linguística também de utilização
Como teve um slide que eu passei para vocês de palavras gêmeas. Aquele ali é enorme a quantidade de variações. E eu foquei agora em quantidades menores, né? Mas se apropriem, leiam. É bom até para a gente estender nosso vocabulário, né? Perfeito, com certeza. E outra coisa, é importante vocês lerem todo tipo de texto. Texto que tem variação linguística, texto que não tem, certo? Ou seja, linguagem formal, informal. Ah, eu adoro ler revista. Depende, se for uma revista de fofoca, né? Ela vai ter uma linguagem diferente, porque o público dela é outra. Vamos lá, eu vou ler o jornal Diário de Pernambuco e vou pegar aquele da Folha. Não, da Folha não. Qual é aquele que é um bem baratinho? Aqui, PE. Pronto. A linguagem do Aqui PE e do Diário é completamente distinta. Por quê? São públicos diferentes, tá? Então, é importante quando, por exemplo, a gente vai se expressar, a gente saber para que público a gente está falando. Se for um público de acadêmicos, eu preciso ter um vocabulário extremamente requintado. Ah, Joana, eu vou dar uma palestra numa escola para alunos do 5º ao 7º ano, falando sobre a profissão de administração. Gente, pelo amor de Deus, não vai com palavras difíceis que os piais vão ficar lá olhando e vão dizer, ai meu Deus, que danada é isso? Professora, até a senhora falando isso agora, eu lembrei, esses dias eu estava tendo que ler um artigo científico, até do professor Gustavo Torres, e eu tive que ir várias vezes no dicionário para procurar a palavra. No fim, a palavra é tão fácil, só que ele usou, tipo, outras... De outra forma. De outra forma, e eu fiquei sem entender. Quando eu vi, eu falei, não, gente, por que ele não botou mais fácil? Mas... Foi o que a gente estudou lá. Na outra aula, a gente estudou sobre polissemia. É aquela palavra que ela vai tendo vários significados de acordo com a forma como ela é utilizada. Então, é importante a gente se ater a isso, porque tudo que eu trabalhei com vocês foi para foco de produção textual, né? Assim, regras por exemplo, da nova ortografia. Gente, vocês não vão aprender da noite do dia. É utilização. Todo mundo sabe agora que ideia não tem mais acento. Todo mundo já está escrevendo ideia sem acento, linguiça sem o trema, tranquilo sem o trema. É costume. E para que isso haja esse costume, como antigamente farmácia não era com PH, hoje ninguém ousa escrever farmácia com PH. Então, vamos nos apropriar. Ah, esqueci, e agora vai no Google, o Google é top, o Google ele vai lá dando as respostinhas massa do que ele vai dizer de significado, qual é a nova ortografia daquilo ali. Joana, morro de dúvida, compra um manualzinho pequenininho, tem de vários valores, de R$10, 15, 20, um manualzinho de ortografia. Lá vem trazendo todas as regras ortográficas depois da mudança. Isso ajuda vocês, é um crescimento pessoal. E aí, isso faz tanta diferença. Eu coloquei numa atividade não, foi até na explicação, quando a mulher estava na entrevista. Não, eu falo fluente português, inglês, português, não, falo fluente inglês, alemão, várias línguas. Aí o cara pergunta, o entrevistador, e aí, o português? Fala fluente também, escreve bem de acordo com as normas, aí varia. Bem, ela não sabe das normas, né? Então, a gente precisa perceber que a gramática ela é o nosso maior aliado. Por quê? Dependendo da nossa utilização, certo? É onde a gente vai se destacar. Quantas pessoas têm o tino e têm realmente o perfil de pesquisa, de análise, de escrever vários artigos científicos e está aí como pesquisador. Tem gente que não dá para isso. É outro foco, é outro trabalho. Porém, gente, eu sempre disse, a gramática, ela é uma roupa. Alguém está com o microfone ligado. A gramática, ela é uma roupa. Quando vocês vão à praia, vocês vestem uma roupa. Quando vocês vão ao cinema, vocês vestem uma roupa, certo? Vamos dizer, meio-dia, você vai ali ao mercado a pé. Você não vai de casaco, nem de calça. Você vai de chinelo, você vai de short e de camiseta. Porque tá um calor de rachar e ninguém vai. Gente, oi.
Professora, eu ia fazer uma pergunta para a senhora. Não é basicamente sobre a aula, mas eu queria a sua opinião para, enfim, né? Eu tava olhando umas páginas, na verdade, do Instagram, até porque a gente tá no meio muito digital, enfim. E eu tava vendo umas dicas de que era legal a gente curtir, seguir, né, as páginas de professores de português que dão bastante dicas. A senhora acha válido isso como otimização de tempo ou tipo, é melhor Acho. comprar um e-bookzinho mesmo e ir olhando? Acho válido, tudo é válido. Olha, a gente vive no meio muito digital. E uma coisa que a gente faz muito na vida é olhar o tal do Instagram. Então, assim, existem dicas valiosas, e principalmente dicas valiosas do português, mas puxando para o lado profissional, da usualidade, entende? Então, isso aí é massa, porque faz com que você fique sempre ligado. Eu acho isso ótimo. Siga, não vejo prejuízo nenhum, a não ser que não seja uma boa página, mas sendo um professor, siga. Por quê? Porque vai ter conteúdo interessante para você tomar conhecimento, certo? Vê, gente, eu queria Certo, falar obrigada, professora. de nada, meu bem. Eu queria falar de e-mail e meia, tá? E às vezes a gente a gente troca como é que eu falo meio e como é que eu falo meia. Meia, o meio, ele só varia para o feminino quando ele tem sentido de metade, tá certo? Me dê meia xícara de chá, ou seja, metade da xícara de chá. Bota aí meia panela de água para eu cozinhar o macarrão. Meia panela, metade. Se eu disser, eita, hoje eu saí, andei foi muito, eu tô meia cansada. Eu não tô meia cansada. Por quê? A ideia de cansaço é uma questão do corpo. Meu corpo não está metade cansado e metade inteiro, né? Então, eu não tenho essa ideia de metade, tá? Então, eu tenho que dizer, eu estou meio cansada, que eu quero dizer que eu estou um pouco cansada. Beleza? Dúvidas em relação a essa questão de meio e meia? Não, professor, tranquilo. Não, professora, tranquilo. Entendi. Beleza. Pronto. Sobre a questão de menos, eu falei isso para vocês, a questão do menos, né? Que é menos e menos. Não existe menos de forma e por hipótese alguma. Quem ainda usa menos, exclua menos do seu vocabulário, porque menos é bronca. Sabe aquele viciozinho de linguagem que você fala por brincadeira, até mesmo, eu vou ali, vi? A gente não fala às vezes assim? Então, esse vi, ele pode sair em qualquer momento na sua vida. E o que é que acontece? Isso é falho, tá? É a mesma coisa. Quando eu tenho o menos, eu acho que eu contei para vocês isso na sala, no começo da aula, no comecinho, quando a gente iniciou o curso. Isso, que a senhora foi fazer uma palestra e soltou o Minha menos. prima, não foi nem eu, ela disse, meu Deus, eu fiquei morta, porque ela é fisioterapeuta fazendo palestra para médicos, e é uma classe que realmente muitos têm uma soberba muito grande, né? E aí ela soltou o menos, ela disse, eu procurei um lugar para me enfiar. E olha que esse menos, ela fala por brincadeira, olha, tenho menos coisas hoje, brincando, mas a brincadeira, né, como aquela velha história que eu escutava da minha mãe, menina, costume de casa, vai à praça. O pior que vai. Se a gente não se policiar, esse costume, ele vai à praça fácil e tranquilo. Então, quanto mais a gente tentar ajustar o nosso vocabulário, melhor, certo? Por quê? Vê só. Não é que eu vá falar, como eu também falo coloquialmente com vocês o tempo todo. Vocês já perceberam isso desde o início. E eu também, desde o início das aulas, eu tentei fazer com que fosse mais leve esse assunto, porque português é uma coisa que é enfrentada por todos, como uma coisa chata, cheia de regra, que não serve para nada. Na verdade, ele serve para tudo. Ele é tua vida ali em forma de palavras, né? A gramática. A gente precisa conhecer ele. Ele não, ela. E aí, o que é que acontece? A gente precisa ter um domínio, pelo menos do mínimo que seja, para a gente falar bem. Bem, falar coloquialmente não significa dizer que eu estou errando, tá? Se eu disser, as mina pira, realmente, eu estou completamente informal,
correndo da concordância nominal e verbal, certo? Se eu disser as meninas piram. Eu estou concordando nominal e estou concordando verbalmente. As minas, por exemplo, é coloquial essa minha forma de falar. Porém, eu estou utilizando da concordância verbo-nominal. Beleza? É isso que eu quero que vocês... Só uma dúvida também que foge um pouquinho do contexto, mas é que eu ouvi falar que a linguagem de internet, só questão de curiosidade, ela está se tornando uma nova linguagem por conta das abreviações e tal e tudo, e é muito forte, né? Aí eu queria saber se isso é uma coisa que, como a senhora é da área, né, a senhora é professora, se a senhora já ouviu falar que isso vai se tornar uma coisa mais fixa, essa tipo outro tipo de linguagem, ou é uma coisa que assim se vai se desfazer futuramente, ou vai ficar mais forte? Veja, se desfazer, eu acho que não se desfaz, mas alguns termos eles podem sim cair no esquecimento. Em relação à questão da linguagem, certo? Ela é muito forte, principalmente nas mensagens de WhatsApp, nos comentários do Instagram, tá? Só que assim, vamos lá. Você fala com o teu colega de trabalho ou com o teu chefe pelo WhatsApp. Você utiliza o VC, o PQ. Perfeito, lindo, maravilhoso. Você vai continuar utilizando. Se essa pessoa te dá a liberdade para que você escreva dessa forma, tá? Porque são meios de linguagem, né? São meios de comunicação que vão trazer essa informalidade. Mas vamos lá, tu vais passar um e-mail para o teu chefe ou para um cliente enviando uma solicitação e não você vai utilizar um VC, um PQ? Não, porque isso é um vício de linguagem, é uma informalidade, né? Vamos dizer assim, é a gramática do interneteza, da internet. E isso não quer dizer que pelo meio que a gente trabalha, né, a gente vai utilizar. Eu quero dizer que o coloquialismo, ele sim, ele está muito presente, inclusive nas peças jurídicas, que antigamente se pedia latim em várias expressões. Hoje em dia, os juízes eles não querem, inclusive várias peças na área, elas voltam porque tem termos em latim e os juízes não querem ter o trabalho e eles mandam voltar para ter tudo em português. Então, a coloquialidade ser um pouco mais informal, sim. Erros de grafia, abreviações, é muito difícil. Sabe por quê? Existem vários nichos e vários grupos, né, que vão utilizar a determinada abreviação. Vamos dizer que no seu trabalho você utilize... Pronto, na minha empresa eu utilizo algumas abreviações de serviços que eu trabalho. A minha empresa, a minha equipe, ela sabe. Mas os clientes, eles não sabem. Então eu preciso escrever formalmente ou no nome completo. Até porque eu preciso ter uma comunicação eficaz. Se eu colocar siglas e siglas dentro do meu texto, o que é que acontece? Eu dificulto. Por quê? Aquele meu receptor, ele pode não conhecer aquela minha abreviação, entende? Uma vez eu fiquei, assim, tentando entender. Passei, eu juro a você, acho que uns 5 minutos, faz um tempo já. Aquele o V com 6, é vocês, né? E eu fiquei meia hora olhando, eu disse, que diabo é isso? VC... V com 6. Aí quando eu fiz o que? Aí eu falei assim, V6, eu disse, ai meu Deus, é vocês. Eu decifrei, mas eu demorei. Entende? Então, assim, vão haver linguagens de internet que elas vão abranger, pode abranger a minha área. Massa, perfeito. Se está abrangendo a tua área e todo mundo consegue se comunicar com esse tipo de abreviação, ótimo. Às vezes, até um e-mail sai com um VC e com um PQ pelo vício de linguagem que a gente tem cotidianamente. Mas é preciso ter cuidado, tá? Para que esse vício ele não tome conta do seu conhecimento. Porque muitas vezes, quando você tende a reduzir tanto, você acaba esquecendo como aquilo se escreve, como deve utilizar. Ok? Professora? Eu tenho uma perguntinha com relação a isso tudo. Como é que a gente pode, principalmente, né, no mercado de trabalho, no trabalho, né, enfim, a gente pode meio que corrigir uma pessoa sem parecer ser rude ou, sei lá, de estar usando com preconceito linguístico com aquela pessoa. Como é que a gente pode...
Eu tenho uma técnica que eu faço, às vezes funciona, e às vezes essa técnica ela não vai funcionar, tá certo? Porque as pessoas às vezes não captam. Um belo dia eu estava num carnaval, isso faz tempo. E aí uma pessoa, né, que eu tinha. Eu acho que era eu e duas amigas. Não, era eu e uma amiga, aí a gente conheceu essa pessoa, foi no carnaval no interior. E aí era uma menina que era amiga do parente dela, uma coisa assim, eu não me lembro. Mas ela estava tão feliz com a gente ali, né? Aí ela parou assim no meio e fez: Ó, pega o celular aí, vamos tirar uma foto da gente os três. Aí eu quase tenho um mini infarto e retornei ao meu corpo e eu disse: calma. Aí eu disse: uma foto nossa, de nós três. Aí ela: a gente os três. Eu disse: pronto, ferrou, não tem jeito, né? Às vezes o vício de linguagem ele é tão grande que a pessoa às vezes não se toca que aquilo está errado. É importante que você tenha intimidade para falar, porque muitas vezes vai soar como preconceito, principalmente no mercado de trabalho. As pessoas vão dizer: está se achando a superior, quer saber de tudo, entende? É muito melhor, quando a pessoa falar, você repetir da forma correta, entende? Para que a pessoa veja se ela pega aquela história. É a mesma coisa do mim e do eu. Quando eu utilizo, eu fiz uma lasanha para mim comer. Para mim comer, mim não come. Por quê? Mim não conjuga verbo. Pois é, mim não conjuga verbo. Quem conjuga verbo é eu, tu, ele, ela, você, vocês, nós, vós, eles ou elas e vocês. E só, gente. E os pronomes de tratamento que conjugam verbos. Mas, assim, os demais é um pronome. Ô, prof. Oi. E eu tenho grande dificuldade nesse mim e me. Como é que eu coloco ele? Me, na verdade. Esse mim e me, como é que eu coloco na frase? Quais duas opções? Vamos lá. O mim, ele é um pronome, tá certo? Que significa como se ele fosse meu, tá? Eu comprei essa lasanha para mim, tá? Certo? Para mim. Certo. Aí eu vou dizer: me dê o lápis. Não é me dê, é me, me dê o lápis. Da forma coloquial, né? Porque deveria ser dê-me o lápis. Entendi. Certo? Certo. Então, é isso. Então, assim, a forma mais suave de correção, se você não tem intimidade com a pessoa, é corrigir falando ou escrevendo a mesma coisa que a pessoa escreveu de forma certa, para que ela consiga compreender, tá? Teoricamente, eu não aconselho vocês corrigirem as pessoas se vocês não tiverem intimidade, porque as pessoas ficam chateadas, tá? Quando eu comecei a faculdade de letras, eu tinha um vício enorme de correção, de perceber as falhas nas escritas, em tudo, até em jornal. Se vocês pararem um pouquinho para ler com calma em jornal, muitas vezes, assim, tem erros gritantes, sabe? De pontuação, de acentuação, de concordância, que passou despercebido pelo redator e pelo corretor. Né? Até artigo científico mesmo, professora. Sim, até artigo científico. Quiçá um jornal, né? Então, assim, percebam que corrigir é difícil. Às vezes as pessoas não conseguem compreender aquilo ali. Mas, pronto, eu sou a pessoa que a maior parte das amigas, quando vão postar alguma coisa, ela manda o texto: corrige aí para mim. Eu digo: pô, minha gente, eu vou cobrar por cada correção, viu? Porque aí coloca a palavra errada. Eu mesmo tenho uma agonia de palavras, por exemplo, não numa conversa no WhatsApp, isso eu uso bastante. E nem no WhatsApp, para ser bem sincera, se vocês perceberem, quando tem letra minúscula no início da minha frase, é porque eu estou no computador e eu estou com preguiça de aumentar a letra para poder botar ela maiúscula. No celular ele já vai automático, né? E assim, outra coisa que é massa, mas ao mesmo tempo nos prejudica, é que o computador, ele corrige imediatamente, ou o celular, o erro que a gente está cometendo. E, por vezes, a gente nem grava aquilo ali que é certo, né? Então, assim, é bom a gente ficar atento nessas questões para que a gente não cometa falhas grandes na hora da escrita, tá? Joana, eu coloquei em anexa e eu errei. Beleza, ninguém vai perceber muito não, que nem sempre todo mundo sabe a regra do anexo, né?
como nessa regrinha do é proibido, é bom, é necessário, nem todo mundo vai se ligar do bastante. Agora, sendo um professor, sendo um texto acadêmico, as pessoas vão perceber essa falha, né? Então, assim, é importante ser conhecedor da língua, sim, pelo menos do basicão, e depois você vai se aprofundando, certo? E é aquela coisa, né? Todo mundo erra, ninguém... Sim, eu erro, minha gente. Pois é, o negócio é permanecer no erro, né? Você saber que tá errado ou então perceber que tá errado e não se importar com isso. Às vezes eu falo errado alguma coisa, aí na mesma hora eu falo assim, eita, não, é isso. Por quê? Porque tá errado. Na hora a construção veio, vai ter um grande problema que eu começo a pensar e assim, eu tô pensando numa coisa, mas aí, por exemplo, numa fala, eu já tô no final dela e eu vou começar a falar ainda. E aí eu misturo uma letra com a outra. Não sei se vocês já perceberam, até nas aulas online, eu vou falando, às vezes eu vou ler um texto, minha boca tá falando uma coisa, mas minha mente já leu o resto da frase. Ai, professora, eu trabalhava com telemarketing, então eu sei bem como é isso, quando vai passar o resumo do acordo, que você já tem aquilo fixado na mente, decorado, e às vezes você engole uma coisa junto com a outra que o cliente fala, oi? Bem assim. Bem assim mesmo. E assim, entender que cliente também, gente, ele é único, né? Ele também precisa de atenção. Às vezes a gente não está no bom dia, mas aí a gente tem que sorrir, atender, qualquer um que seja, por e-mail, WhatsApp. A pergunta mais idiota, mais besta do mundo, responda feliz e tranquilo. Porque é assim, o cliente, por exemplo, ele vai ter o contrato dele lá, escrito, o que ele tem direito e o que ele não tem, mas tenha certeza que ele vai dizer, eu tenho direito a quê mesmo? Sim, se eu quiser cancelar meu contrato, eu faço o quê? Eles vão fazer essa pergunta. A pior profissão que existe na face da Terra, e eu posso provar isso, é de telemarketing, mas a gente aprende algumas coisas que leva para a vida toda e que vale para todas as profissões, inclusive a que trabalha com o público, indiferente seja cliente ou colaborador, enfim. É que, tipo, tudo é importante. Tudo é importante. E você tem que saber aprender a lidar com a situação, né? Bem um gerenciador de crise mesmo, porque você tem que solucionar um problema que o cliente já sabe qual é a solução. Ele só quer que você diga, repita para ele. Porque é aquela coisa, né? A gente precisa se ouvir falando para saber. É basicamente isso. Eu assino embaixo, trabalhei, quando eu comecei a faculdade, antes de ingressar no mercado de trabalho, assim, dando aulas, eu trabalhei com telemarketing, trabalhei na recepção de uma agência de marketing, eu era recepcionista, eu fiquei mais louca no telemarketing, mas na agência também não era fácil, porque era muito corrido, era uma loucura, o pessoal queria texto e vai atrás do redator e faz tal coisa assim, era uma loucura. Mas com telemarketing eu trabalhei também, eu era do Banco Volkswagen, a parte de cobrança de financiamento, veja que linda. Eu. Cobrar os financiamentos, é triste. Mas horrível. Acontece. Eu acho que ainda é melhor do que o telemarketing que oferece... Não é nenhum que oferece, é o que recebe a reclamação. Aquele que você liga para reclamar que tem serviço errado. Pô, o cliente, quando vai, ele já vai com 2 quilos. Pior do mundo. É pior. O telemarketing receptivo, né? Tem um ativo receptivo. Eu trabalhava, no caso, na assessoria do Santander. E o resumo do acordo deles é gigantesco, que nenhum banco é daquele jeito. E ninguém entende por que motivo é tão grande. Assim, a gente não entende por quê, né? Mas depois que a gente tá dentro, que a gente vai olhar, tem as palestras do banco, a gente entende o porquê, que é para não restar Cortou. nenhuma dúvida. Banco e o cliente ganha o quê? 5, 10 mil reais em cima por conta de uma coisa que a gente não falou ou acrescentou, enfim. É bem complicado mesmo. Perfeito. Vai. Agora deixa eu só finalizar aqui da concordância do é proibido. Certo. Né? Vamos embora. É proibido, é bom e é necessário. Por quê? É aquele negócio. Ele foi... Lembram do porquê quando eu digo que ele é substantivado? Quando ele tem um artigo na frente, ele é determinado. Então, ele é determinado aqui nessa questão a verdura é boa.
A letra A, o artigo A, ele está determinando verdura. Então, por isso que o boa, ele vai variar. Se não tiver, não varia. Verdura é bom. Eu não digo verdura é boa, eu digo a verdura é boa. E tá afirmando, né, no caso? E eu estou determinando que a verdura é boa. Porque tanto entrada, quanto verdura, quanto paciência são palavras femininas, né? E essas expressões, todas elas são masculinas. É proibido, é bom e é necessário. Então, quando eu digo é proibido a entrada de menores. Beleza. É proibido a entrada de menores de 18 anos. Beleza. Aí, eu determinei a entrada. Coloquei o artigozinho na frente. Aí, eu preciso concordar com o proibido, que aí fica proibida. Beleza? Dúvidas? Não, Ok, professora, nenhuma. Dívidas várias. Professora, dívidas várias. Só para finalizar a questão da internet. Então quer dizer que o meio internet não justifica a maneira com que a gente vá produzir um texto, que seja com VC ou com PQ. Então isso não justifica, né, no caso. Não. Você precisa utilizar as normas. Agora sim, vamos lá. Hoje, o que a gente fala de empresas, né? No contexto geral, as pessoas hoje não compram apenas uma marca, um status. As pessoas compram pessoas. As pessoas, elas não vão comprar apenas uma empresa, elas vão comprar o que aquela empresa representa, o que as pessoas que fazem parte dessa empresa representam, certo? Entendi. Então, a gente precisa entender nessa questão da forma de escrever, porque dependendo do seu nicho de segmento de trabalho, quando você vai se expor na internet, no Instagram, por exemplo, você vai ter uma forma de se expor que aí você vai utilizar da coloquialidade sem utilizar o VC e PQ. Entendi. Minha sócia, por exemplo, ela faz bastante o VC e PQ. Toda vez eu vou lá no editar e ajeito tudinho, porque eu acho horrível. Entendi. Entendeu? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente bate papo no WhatsApp. Não é forma de escrever no Instagram. Porque o Instagram hoje é um dos nossos maiores marketings empresariais. E é uma ferramenta de trabalho, né? Para muitas pessoas. E é aquela coisa, ninguém vai querer comprar um produto ou um serviço de uma pessoa que não sabe nem escrever direito, né? É complicado. Pois é, então assim, a gente precisa ter essa questão de o coloquialismo é usar a linguagem mais próxima do nosso dia a dia, da nossa fala, porém, sem erros, sem falhas gramaticais. O interessante é isso. E fixem bem, se vocês quiserem empreender em algum segmento, pessoas compram pessoas. Quem são vocês? Né? A empresa ela tem que ter o conteúdo, tem que ser o jeito de vocês, tem que ter o perfil. Por exemplo, eu sei que Pedro sabe, não sei se outros sabem, que eu tenho uma empresa de eventos. Os meus clientes me compram pelo jeito que eu e minha sócia é. Entendi. Pelo jeito que a gente se posta, a gente aprende isso no telemarketing, né, professora? Porque a gente adapta o atendimento para o cliente. Às vezes, a gente tem que atender a necessidade do cliente. Se botar, não tem empatia, se botar no lugar dele e convencer ele que aquilo que a gente está oferecendo é o melhor para ele naquele momento. Tipo, o telemarketing, pense numa coisinha para ensinar isso bem, viu? Não, esse aí ensina... Olha, o telemarketing é como ela disse, é uma das... Eu não digo nem só pior, mas eu acho que é uma profissão difícil, entendeu? De você tem que estar bem, você tem que estar sã para poder... Psicologicamente também, viu? Tem que estar sã ali, ó, com o psicólogo lá em cima para a gente poder responder. Mas quando eu digo que, por exemplo, o telemarketing, na verdade, quando é de venda, né, você realmente tem que mostrar que o cliente precisa daquilo ali. Quando é reclamação, você tem que mostrar a ele que, tipo, eu estou aqui para te ajudar. Você vai se moldando. Todo cliente, ele é único, mas todo cliente, ele vai lhe procurar, se for uma empresa, independente do segmento, ele vai te procurar pela forma como você se apresenta, pelo jeito que você se direciona, certo? Pelo seu perfil. Então, não adianta você se mascarar com aquilo que você não é. Entendi. Você pode se melhorar, vamos dizer assim, eu falo muita gíria, mas eu não vou falar gíria, mas eu falo descontraídamente, beleza. Então, isso aí, você vai agregar uma gíria ali, outra aqui, e aí você vai agregando no seu atendimento, ok? É que nem
digamos assim, você vai para participar de uma, sei lá, uma entrevista de uma loja que vende roupas de surfista, tipo, sei lá, Ciclone da vida. E Pronto. na entrevista, você tem que ser formal. Mas eis a questão, o gerente, a pessoa que está me entrevistando, ele vai falar, ó, a gente trabalha com um público mais jovem, um público mais descolado, digamos assim. Você tem que soltar eu tô ligada. Para ele já entender que você sabe se comunicar tanto com pessoas mais velhas, a maioria das pessoas, sei lá, formadas em alguma área específica. E você também consegue se comunicar com cliente, qualquer tipo de cliente, de qualquer nicho, no caso. Se você chega numa loja de terno, a pessoa que vai lhe atender vai dizer, olá, boa noite, o que você procura hoje? Olha, nós temos ternos incríveis, assim, nanana. Aí se a pessoa perceber que você já é mais leve, ela vai te tratar de um jeito mais leve. Mas se ela notar que você é sério, vai ser sério. E não vai ser diferente. Isso. É a mesma coisa quando eu digo, gente, tô dentro de um ônibus. Passou a parada, você vai bater, vai dizer, vai descer, motor. Você não vai dizer, motorista, por gentileza, abra a porta, a minha parada. Você já tá 3 paradas na frente. Já foi. Batendo. Bater, dar uma batidinha assim. Funciona. Né? Não existe uma forma exata. Você precisa se adequar. Por isso que eu digo, a linguagem, ela é uma ferramenta que você vai precisar adequá-la de acordo com o que você vai fazer, com o contexto que você faz, certo? Eu vou tirar aqui uma dúvida, vou botar aqui para apresentar os porquês que me pediram, certo? Hoje meu computador está pegando. Eu acho que foi problema naquele dia, vice Pedro, porque está pegando tranquilamente. Vamos para os porquês e bora deixar telemarketing de lado, pelo amor de Deus. Crisline, são muitos porquês na nossa vida, minha filha. Vamos embora. Então, o emprego dos porquês. A gente tem 4 porquês. 2 são juntos e 2 são separados, certo? A gente vai trabalhar agora os 2 juntos, que vão se diferenciar pelo um acento circunflexo no final. No porquê de número 1, ele é uma conjunção coordenativa, ou seja, ele serve até como uma conjunção para trazer coesão para o seu texto, certo? E aí ele vai dar a ideia de explicação, de causa, e ele pode ser trocado sempre por pois. Na maior parte das vezes, ele vai estar inserido no meio da frase, certo? Porque ele liga uma oração à outra. Aquela ideia de oração subordinada, acho que vocês lembram disso, né? Só que eu não vou entrar nos pormenores de uma oração subordinada. Mas oração subordinada é quando eu tenho 2 orações. O que é oração? Qual a diferença de oração e frase? Isso é importante vocês saberem. Frase é qualquer frase que tenha uma comunicação. Se eu gritar socorro, é uma frase, não é oração, porque toda oração ela precisa ter verbo, certo? Então, quando eu tenho 2 orações, é porque eu tenho 2 verbos. E aí é o seguinte, o porquê geralmente ele vem no meio delas, mas pode acontecer desse porquê ele vir no início. A ideia é que você entenda se ele está com a ideia de causa ou de explicação, certo? No exemplo ele diz, faça exercício, porque aprenderá mais rápido. Veja, a primeira frase, faça exercício. Eu tenho que o verbo fazer, faça. Depois, porque aprenderá mais rápido. Eu tenho o verbo aprenderá, o verbo aprender. Então, eu tenho 2 verbos, na primeira e na segunda. Percebam que ela vem no meio. Outro exemplo, hoje eu vou sair de carro porque está chovendo. Perceberam que eu vou sair de carro? Eu estou explicando por que eu vou sair de carro. Então, assim, esse porquê que vem no meio, que dá ideia de explicação ou de causa, ele é juntinho e sem acento, tá? Há algumas vezes que a gente coloca ele no início. Professora? Porque estava doente. Oi. Então, no caso, para ser mais rápido e prático, para colar na mente, toda vez que a gente explicar algo, justificar algo, no caso, para a gente saber, assim, que lembrar logo como é o porquê, junto, sem acento, substituir pelo pois. Se couber o pois, é porque junto, sem acento.
Isso. Ok, Aí é importante você entender só que qual a ideia que eu trouxe na frase, entendeu? É porque entendi. a gente tem acento. Por que ele está aqui na frente? Porque aqui ele fez uma inversão frasal. Faltou ao trabalho porque estava doente. Foi a causa, tá vendo? Entendi. Mas aí ele fez uma inversão das orações e botou porque estava doente, vírgula, faltou ao trabalho. Quando a gente Entendi. inverte a posição da frase, que é o que a gente chama de hipérbato, tá? Essa inversão de frase, aí a gente precisa também utilizar as vírgulas, ok? Certo. Ok. No 2, porque junto com acento. Bem, gente, esse aí vocês não precisam, é só focar. Esse é o porquê que vem sempre com alguma coisa na frente. E ele vai sempre significar, certo? Motivo e razão, certo? O porquê de eu Ok. estar dando essa aula, tá? É que tem prova amanhã. É porque tem prova amanhã. Veja, eu usei 2 porquês. O porquê é o motivo de eu estar dando aula agora. É porque o quê? Eu estou explicando. Aí ele é junto sem acento, porque eu terei prova amanhã. Assim, ó, vou colocar aqui no chat para vocês verem. Tá? Que visualizando é melhor. O porquê de eu estar dando esta aula de revisão amanhã. Percebam que eu usei os 2 porquês juntos. Só que ele veio substantivado, que é o que geralmente a gente diz, substantivado ou determinado, tá? E ele sempre vai ser trocado por um motivo ou razão. Então, se vocês lerem aqui a frase que eu escrevi no chat, você vai ver, ó, o porquê, o motivo de eu estar dando aula de revisão é porque amanhã terá prova. Professora, Ou seja, eu tô... Oi. uma dúvida nessa frase. Se a senhora usasse só um porquê, só o primeiro, e fosse assim, o porquê de eu estar dando aula agora é por ter prova amanhã. Tá errado? Não. É, Pois terá a prova amanhã, por exemplo, substituir pelo pois. beleza. E esse o porquê, ele continua junto e com acento, porque ele está substantivado, ele está determinado na frente pelo artigo O. Ah, entendi. Tranquilo. Percebeu? Ele poderia sim ser assim, ó. Dessa forminha aqui. O porquê de eu estar dando aula de revisão. Professor, enquanto a senhora digita aí, Sim. eu tenho meio que uma dúvida. Por esse ano, a gente tá nesse caos todo, né, nessa pandemia, e o Enem, ele não foi adiado, ele continua. Como a gente vai, digamos que estudar, quem pode, né? Estudar em casa, via internet, os resumos. Deixa eu só colocar aqui. Eu coloquei aqui uma frase, só que faltou o ezinho na frente. Aí eu fiz novamente embaixo, tá? Pega Tá. outra. Aí, no caso, quando a gente for fazer o resumo, porque quando a gente tá fazendo cursinho, os professores sempre anotam no quadro e é mais fácil da gente meio que copiar. E quando a gente mesmo tá fazendo resumo, a maioria das pessoas, né, sempre faz tudo bem abreviado, que é pra meio que grudar na mente. A senhora acha que pode dificultar? Porque, tipo, quem tem internet vai conseguir estudar. Quem não tiver, né, o Estado tá nem aí, a gente que lute. Mas, enfim, não vem ao caso. Mas o que eu tô falando é, os resumos que a gente vai fazer, por mais que a gente queira abreviar para botar na mente, a senhora acha válido ou não? É melhor botar tudo por extenso, mesmo como se tivesse o professor ali copiando no quadro e você fazendo no caderno? Vê só, depende. Principalmente os porquês. Eu sou assim. Eu sou muito sucinta, eu sou breve, eu gosto de coisa prática. Então, eu gosto de olhar, bater o olho para mim, não gosto de nada muito escrito. Então, para mim, Joana, funciona se eu colocar porque
igual, pois, aí eu vou abrir parênteses e vou botar explicação barra causa. Eu vou entender dessa forma, certo? Agora, existirão pessoas que, se olhar desse jeito, vai dizer, bicho, eu não sei fazer desse jeito. Eu preciso que o negócio seja ali. O porquê ele é utilizado junto, esse porquê é utilizado quando eu posso trocá-lo por pois e ele tem forma de causa e explicação. Isso vai muito do seu jeito. Eu gosto muito de tópicos. Para mim, tópico é salvador de vida, certo? Então, eu gosto muito de tudo muito abreviado, muito simples, né? Agora, vamos dizer que é um conteúdo novo que você está lendo. Aí você ainda não tem realmente o conhecimento daquilo. O que é que eu digo? Vá lendo e vá, por exemplo, eu li uma página desse livro, né? Vamos dizer assim, você está estudando história, exemplo. É um capítulo enorme, tem 20 páginas, 30. E aí eu peguei por tópicos. Ele está falando, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, os seus ideais. Aí tu divide ideais. Faz tópicos sobre os assuntos, entendesse? E aí eu acho que você consegue subdividir melhor o seu aprendizado, ok? Entendi. Pronto, então, alguma dúvida entre o porquê junto com acento e o porquê junto sem acento? Não, tranquilo, professor. Pronto, aí esse porquê aqui, ó, não sei o porquê de tanta complicação, ou seja, eu não sei o motivo de tanta complicação. Este porquê é fácil de usar, certo? Então, este porquê aqui, ele não é trocado por motivo ou razão, mas vejam que ele tem um pronome na frente dele, que é o pronome este. Então, ele está substituindo, ele está substantivando ele, está determinando, que é este aqui, ok? Usei dois porquês em meu texto, da mesma forma que ele não troca por motivo ou razão, mas ele tem um numeral na frente. Tenho certeza que dessas duas formas vocês nem vão utilizar. Com certeza vocês vão utilizar muito mais com essa ideia de porquê, porquê de motivo e razão, certo? No próximo PowerPoint, aí ele diz aqui que é o porquê separado, com acento e sem acento. Deixa eu botar ele aqui maior para que vocês possam ver melhor. Ô, professora, o Office da senhora tá faltando ativar, né? Depois qualquer coisa eu ajudo aí a senhora nisso. Sim, senhorita, muito obrigada. Ele pode parar de funcionar do nada, viu? Aí você vai se aperrear. Beleza. Vamos lá. Emprego desses dois porquês. O porquê separado e sem acento, tá certo? E o porquê separado com acento. O porquê separado sem acento, ele é aquele porquê de pergunta, geralmente. Por que tu não foi hoje na faculdade? Exemplo. Aí esse porquê, ele é separado e sem acento, certo? E aí ele diz que ele é utilizado nas frases interrogativas. Mas ele também pode não estar dentro de uma frase interrogativa, ele está no meio, como aquele porquê de causa. Mas ele tem um significado diferente. Quando ele estiver no meio, o significado dele tem que ser pelo qual ou pelas quais. Tá? Pelas quais, pela qual, pelo qual, pelos quais. Por quê? O outro é troca por pois, e esse por pelo qual, certo? Então, são muitas as dificuldades porque passamos. Veja, se eu disser, são muitas as dificuldades pois passamos, tem coerência? Tem coesão? Não. Então, são muitas as dificuldades pelas quais passamos. Olha aí a coerência. Então, se esse porquê ele não vier no começo da frase interrogativa, tá? Você faz essa troca por pelo qual, e aí você tenha... Como é que se diz? Aí você tem a resposta. Percebam que quando eu coloquei aqui, nessa terceira opção, não sei por que você se foi tão depressa. Não sei por que motivo. Percebam que há uma grande diferença entre o porquê e por que você se foi. Porque quando eu troco, tá? Não sei o porquê você se foi. Eu não sei o motivo que você se foi, né? E nesse caso aqui, ele não tem uma substantivação na frente. Perceberam isso? Eu tenho uma dúvida. Diz.
Digamos, se alguém me fala, hoje não irei à faculdade, e eu falo porquê, no caso seria esse porquê separado sem acento. Não, esse aí seria o porquê separado com acento. Porque todo porquê ou que, quando vai junto de um ponto final, que é a interrogação, ele vai acentuado. Aí ele é o porquê separado com acento. Entendi. Certo? Se você só fizer isso, só o porquê, ele sozinho com a interrogação, aí ele vai separado com acento. Aí esse porquê separado com acento, aí já diz aqui, ó, é usado em fim de frase. Você não estuda mais com mais empenho, por quê? É a mesma coisa, você não foi hoje para a faculdade, vírgula, por quê? Ele está no final. Aí alguém disse, poxa, eu nem fui hoje na faculdade. Aí tu pergunta, por quê? Esse porquê é separado e com acento, ok? Atenção, né? Que ele diz aqui, na letra B, quando ele diz, ó, não sei porquê, mas acho que ela está escondendo algo. Por que esse porquê aí, ele é separado e com acento e não é sem acento? Vamos lá. Porque a ideia aí é que a frase, ela está o quê? Invertida. Professora, calma aí, que eu me perdi. Rapidinho. Na quarto, porque, na letra B. Tá vendo? Não sei porquê, mas acho que ela está escondendo algo. O que é que acontece? Aqui houve mais uma vez uma inversão frasal. Que a ideia deveria ser o quê? Acho que ela está escondendo algo, não sei porquê. Esse porquê deveria o quê? Ir no final da oração. E por isso ele é acentuado, né? Então, quando ela fez essa inversão da frase, aí eu tive que acentuar ele aqui. Porque no mais, ele estaria no final da frase, tá? Eu acho que ela está te enganando, eu não sei por quê. Veja, não é pergunta, mas está próximo de um ponto final. Então, sempre que esse porquê for usado no final da frase, ou ela sendo interrogativa ou não, ele vai receber um acento, ok? Dúvidas? Tranquilo, professor. Certo? Professora, Oi. eu queria, sobre a prova que a senhora passou, aí eu fiquei com muita dúvida. Eu sabia o que significava esses porquês, mas eu não consegui identificar a resposta certa, entendeu? A senhora podia revelar ou... Posso, peraí, deixa eu achar. Estou até com ela aberta. Qual foi a... Foi falando sobre a questão do artigo de opinião, foi? Não, foi na prova mesmo, na primeira prova, primeira avaliação. É ela mesmo, que eu estou com ela aberta aqui. Que aí ele fala aqui, ó. Não sei por que partido vou optar. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Essa senhora passou o gabarito, não foi, professora? Ou não? Não, eu só dei a resposta lá, tá. Vamos lá. Entendi. Mandei aqui no chat as formas do porquê. Vamos lá olhar no chat. Tem escrito aqui, ó. Ainda não sei por que partido vou optar. Certo? Aí esse porquê aqui, ele tá separado, certo? Que aí ele pede para marcar a resposta na prova, é a resposta incorreta, tá certo? Então, quando ele diz aqui, ó, não sei, ainda não sei por que partido eu vou optar. Esse por que partido, ele tá como se ele tivesse o quê? Perguntando, né? Ele não pode trocar, ele pode aqui, ó, não sei, ainda não sei por qual partido vou optar. Percebam que eu consegui fazer a troca. Ele não pode ser trocado nem por pois. Então, essa opção aqui, ela tá correta. Muita gente escolhe um candidato sem ter um porquê, tá? Aí, o que é que acontece? Cadê? Aí, aqui, o porquê, ele tá no final da frase. Lembra? Final da frase, ele é separado e é com acento, ok? Nesse outro aqui, por que votar em branco ou anular o voto? Aí ele tá separado, tá vendo? Aqui certinho no início da frase interrogativa. Muitos ignoram porque a eleição
é importante muitos ignoram porque a eleição é importante para a democracia. E aqui deveria trocar por quem? Por pois. Muitos ignoram, pois a eleição é importante para a democracia. Se é o pois, é o porque junto sem acento. Aí aqui, com tantos casos de corrupção, escolher mais um político por quê? Final de frase com acento. Certo? Então, seria essa a resposta aqui. Sim, entendi. Já anotei. Joia. Pronto. Mais alguma dúvida, gente? Para a gente poder encerrar? Por enquanto, não. Por mim, tá tranquilo. Alguém tem mais alguma dúvida? Por mim, sim, professora. Só Sim, a prova, no caso, vai ser do mesmo estilo da primeira, né? A senhora vai ser só múltipla escolha e marcação. Isso, só múltipla escolha. Isso. Tá ok. Essa prova de amanhã, ela está bem mais objetiva, com bem menos textos, tá certo? Tá certo. Já posso adiantar isso para O vocês. pessoal tava preocupado. Tem questões de interpretação textual, tá certo? Tá ok. Tem de todo o conteúdo, da aula 1 até a aula 8, eu trabalhei, tá certo? Então é importante vocês darem uma revisada. Se vocês já estudaram, já fizeram resumos, estudem a partir dos seus resumos. E aí vocês conseguem fazer isso direitinho. Tá bem tranquila a prova. Pode falar. Tá. Pedro? Quantas questões, professora? 10. Pedro? Oi, tô ouvindo. Só uma coisinha. Eu tenho umas dúvidas no Google Class. Tem como eu te perguntar depois Claro, e posso tu falar me comigo responder lá tranquilo? no privado. Ok. Era só isso. Beleza. Obrigada. Nada. E aí, gente, tudo certo? Nada errado? Tranquilo. Nada errado. Tranquilo, foi ótimo. Tava com saudade de conversar com vocês. Professora, Oi. atividade sobre o resumo é para entregar até quando? Amanhã ou hoje? Até amanhã. Ah, tá certo. Só isso. Tá certo? Resuminho é o resumo indicativo, que é aquele para filtrar as ideias do autor, tá certo? Que é uma reportagem que eu passei o link lá para vocês. E aí é só vocês fazerem um resumo de 5 a 8 linhas. Não esqueçam de colocar a turma de vocês e o nome, tá bom? Tudo bem. Certo, professora, bem que a senhora já poderia liberar a prova, né? Aproveitar que tá todo mundo com a mente fresquinha e tirou todas as dúvidas agora. Amanhã, que dá tempo de todo mundo revisar tudo que a gente explicou. 8 horas da manhã, pode abrir que tá lá. Viu? Eu já vou deixar Ok. programado. Beleza, Vou professora. testar agora e deixar programado para as 8 da manhã. Obrigadão. Tá bom? Ok. Pronto. Então é isso aí, gente. Foi massa, foi ótimo estar com vocês. Saudades. Saudades também. Essas aulas já. Ai, saudades também com a turma cheia. Me aperreando o juízo, conversando. Né? Mari. Eita. É o Vou pegar segundo período, as professora, que fala Vitória. demais. A prova viva foi Vitória hoje, que, meu Deus do céu, parecia que só tinha ela na Ó a turma. treta, viu? Eu posso fazer o que se eu tenho dúvida? Eu vou ficar com dúvida? Jamais. Jesus, Pago faculdade pra isso, né? Não é? haja assunto, viu? Professora, Mas hoje, pelo menos, Vitória me aperreou da forma boa, né? Porque das outras vezes eu aperreava a Vitória porque ela estava conversando. Hoje, Vitória estava aqui, ó, só me perguntando, estava ótimo. Ai, gente, eu tenho que me comportar porque eu sou monitora, meu Deus. Agora é um exemplo, viu? Oi. É, né? Quem me o chama? resumo é um resumo geral das ideias, a ideia geral do texto. Isso, você vai listar lá, certo? Eu dei até a ideia a vocês irem fazendo por parágrafos, concluir a ideia de cada parágrafo e ver o que é que tem de mais especial, qual é a ideia principal do texto e faz, tá certo? O resumo. Lembrando que o resumo, tá? O indicativo, ele tem que conter o mesmo título do texto, você não pode alterar o título, você tem que dizer que esse texto não é seu, tem todas aquelas regrinhas. Lembra que eu mandei uma ficha lá que tem exemplos de resumos. E o resumo que eu quero é o resumo indicativo, certo? Que é o mais simples, inclusive. E o mais prático, que todo mundo faz o tempo todo. Ok, professora, obrigada. Tá bom? Alguém mais? Dúvidas? Não, professora. Então pronto, gente. Foi ótimo. Muito obrigada pela noite de hoje. Foi massa você. Foi ótimo nossa aula. Por nada, professora. A senhora tirou o biscoito da gente, né? Tirar as dúvidas. Né?
Pronto, vocês vejam aí, qualquer dúvida, aí vocês me perguntem, Ok. tá certo? Tá bom, professora. E aí a gente vai se comunicando. Eu vou tentar, não garanto nada a ninguém, mas eu vou tentar corrigir tudo dos resuminhos até segunda-feira, tá certo? Ok. professora. Ok. Professora, você vai dizer a Eu. pontuação dos resumos quando? Foi isso que eu acabei de dizer, gatinho. Vou acho que até segunda-feira eu vou tentar. Até segunda. Acho que se eu for fazendo, eu já vou colocando lá e já vou enviando para vocês, a nota, tá bom? Ok. Tá ok, professora. Um beijo para vocês. Tchau, Boa prof. noite, bons estudos. Cheiro. Até o próximo encontro. Quem vai se encontrar Tá aí? bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.